Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. Esse talvez seja o tutorial mais fofo que eu já tenha apresentado aqui para vocês, em que nós vamos bordar essa roupinha de bebê. Hoje nós vamos ver como você pode bordar em malha e deixar a peça bem bonita, bem personalizada. E então, quando eu falei sobre talvez esse ser o vídeo mais fofo que eu vá publicar aqui no canal, é porque tem um motivo. Eu tô bordando essa pecinha de roupa para a minha futura neném, gente. Eu estou grávida, queria compartilhar essa alegria com vocês, porque eu sou mamãe de primeira viagem. Então, o que eu puder fazer para personalizar, bordar o enxoval da minha bebê, então eu vou fazer. E eu queria compartilhar com vocês esse momento, né, essa notícia e também essa informação sobre como bordar em malha. Quem borda sabe que bordar em malha não é uma tarefa fácil, porque o ideal é que a gente faça bordado livre em tecido plano, né, que são aqueles que não esticam de algodão. Mas, se for necessário realmente você fazer um bordado em uma peça de malha, você vai sentir bastante dificuldade por conta dessa elasticidade do tecido. E para nos ajudar nesse momento de bordar, para que a gente possa trabalhar nesse tecido, a gente vai ter que fazer com que ele não estique. Para isso, não sei se vocês já observaram algumas peças de bordado, pode ser tanto bordado à mão como bordado industrial. Vocês já viram o avesso e perceberam que nessa parte de trás existe o TNT? Pois é, o TNT ele é bastante usado no avesso do bordado, justamente para que ele possa deixar a malha mais durinha e fazer com que ela não estique tanto na hora do processo de bordar, para dar essa estabilidade. Porque se eu for me aventurar a bordar essa peça sem colocar essa base por baixo, que no caso é o TNT, o que vai acontecer? Vai ser super difícil, a sua malha vai ficar esticando e você também, conforme você for bordando, você vai sentir que o seu bordado ele vai meio que afundando na malha. Vai ficando muito estranho. É quase uma perda de tempo você bordar em uma malha sem colocar uma estrutura embaixo que dê suporte para aguentar a linha e a agulha que você vai trabalhar. Então, eu deixei alguns riscados aqui ainda, ó, esse e esse, para fazer esses bordados de melancia. O primeiro passo para a gente começar o processo do bordado é pegar um pedaço de TNT, não pode ser muito pequenininho, eu peguei esse, vou dobrá-lo ao meio, porque eu quero trabalhar com 2 camadas de TNT para ficar mais firme, e eu vou colocar logo aqui abaixo da parte onde eu vou bordar. Deixar bem baixo, assim, para ficar bem confortável. E agora, eu vou pegar a agulha de mão, essa que eu tô usando é a número 8, e peguei essa linha, que é a linha de costura mesmo, aquela comum que a gente usa para costurar as roupas. Pois é, peguei um pedacinho, dei esse nó na ponta, e agora eu vou colocar minha mão por baixo desse TNT e vou fazer o famoso alinhavo. Eu venho aqui do lado de fora mesmo do tecido, da malha, porque depois eu vou desmanchar. Eu vou fazendo pontos grandes, puxe com suavidade para não estragar a sua malha. Vou fazendo esses pontos grandes para só deixar com que fique seguro na malha por enquanto, esse TNT. E minha mão aqui de baixo sempre, para eu saber até onde vai o TNT e não fazer um trabalho desnecessário.
Vejam que foi... Esse alinhavo tá bem mal feito, mas o importante é só que ele segure o TNT realmente aqui embaixo, enquanto eu estiver bordando, porque depois isso tudo, esse excesso aqui vai ser recortado, tá, gente? Esse alinhavo vai ser retirado. Vou passar aqui por baixo da linha para dar uns 2 nozinhos para segurar a linha por enquanto. Coloquei esse pequeno bastidor na malha para dar mais estabilidade ainda na hora de bordar, mas você não vai apertar não, tá certo? Porque senão você vai acabar deixando a sua malha marcada. Eu só coloquei e tá frouxinho, ó, o bastidor, só para realmente deixar mais confortável para manusear e bordar. Estou utilizando 3 fios da linha em meada e dei um nozinho logo aqui no final dos 3 fios, para que ele fique seguro lá no avesso do bordado. E para fazer o preenchimento com o vermelho da melancia, eu vou iniciar saindo bem aqui desse cantinho, dessa ponta, porque antes de fazer toda essa parte aqui, ó, de preenchimento, antes disso, eu vou fazer o contorno dessa parte e dessa outra curva, para fazer com que fique mais fácil depois de fazer esse preenchimento com ponto cheio. Vou demonstrar aqui para vocês. Saio aqui no cantinho, venho mais aqui abaixo, vou fazer o ponto atrás, que é esse ponto que eu faço. Agora eu saio mais à frente, dando esse breve espaçamento. Esse espaçamento é correspondente ao tamanho desse primeiro ponto que foi feito. Agora, entro com a agulha exatamente aqui do lado de onde eu tinha saído, do lado desse ponto. Opa! Novamente, eu vou mais à frente e retorno no final do ponto anterior. Fazendo esse último ponto atrás e aproveitar que é exatamente essa cor que eu vou usar, esse vermelho, para fazer o preenchimento, já vou sair com ela bem aqui nessa parte de cima do ponto atrás, bem no meio, como se eu estivesse partindo ao meio, essa banda de melancia. Aproveitar que ainda tem essa linha. Então, eu saí aqui do lado de fora com essa agulha, porque o preenchimento que vai ser feito, ele vai cobrir todo esse contorno que eu acabei de fazer. É mais fácil de visualizar assim, do que começar fazendo pela beirada e vir preenchendo. Então, eu gosto de dividir o trabalho ao meio já, para poder facilitar mesmo o processo do bordado, né? Que já é lento, delicado. Fiz esse primeiro ponto no meio e agora eu vou de novo lá para cima, sair bem aqui do lado, ó, de onde eu tinha saído anteriormente e fazer outro ponto desse, bem do lado, bem encostado. Esse é o ponto cheio agora.
quando você estiver bordando, não puxe muito a agulha, não. Ó, nesse momento aqui, ó, não precisa puxar com força, bordado não é isso, é delicadeza. Você puxa só até onde vê que deu para puxar. Na hora que for entrar no tecido também, na malha ou no tecido plano, qualquer que seja, entre com calma para não ter danos, né, que sejam difíceis depois de ajeitar. Tô quase finalizando já essa parte. E o interessante é que você, quando for fazer esse contorno, seja a mesma cor de linha que você vai usar para fazer esse preenchimento. Porque caso apareça algum detalhe por baixo desse preenchimento, vai ser da mesma cor do que você vai estar usando, né? Só mais 2 pontinhos aqui nessa ponta. Pronto, essa metade está finalizada. Agora eu venho aqui do lado avesso, aproveitar esse restinho de linha ainda para dar continuidade. Então, vou fazer isso. Enfio a agulha por baixo dessas linhas para sair aqui no meio de novo. E agora, eu vou sair com a agulha nessa parte para fazer essa outra metade. Ó, minha linha já tá bem pequena, quase do tamanho da agulha, então já é hora de parar para colocar mais linha. Vou fazer esse último ponto e ficar no avesso do tecido. Vou passar a agulha por baixo desse ponto mais próximo. Para dar um nó, passar a agulha por dentro desse elo formado. Como é uma peça que vai ser lavada, preferencialmente à mão agora, né? Já que tem bordado, eu vou dar outro nó para que fique bem firme, resistente e aguente as lavagens. Pronto. Aproveitando esse restinho de linha, eu vou passar por baixo dessa linha mesmo, e eu volto fazendo esse caminho para deixar esse resto de linha bem presinho aqui. Pronto. E agora é só cortar logo aqui. Coloquei mais linha na agulha, dei um nozinho na ponta, tô usando 3 fios da linha meada, e agora eu vou fechando essa parte, dando continuidade com um ponto cheio. Já estou finalizando, falta só mais um pontinho nessa parte. Esse contorno ajuda bastante para me dar mais direcional na hora de bordar. E agora é só vir aqui atrás novamente fazer aqueles nozinhos que eu tinha demonstrado antes e cortar a linha. Essa parte do preenchimento já foi toda feita. Agora eu vou pegar só um fiozinho desse da linha meada para fazer a outra parte. Pego as 2 pontas dela, porque eu vou fazer o ponto invisível. Um nessas pontas. E vou usar essa junção aqui, essa parte da dobra, para colocar na agulha. Vou mostrar aqui para vocês. Vou passar pela agulha. Pronto. Essa parte da dobra tem que ficar maior do que as pontinhas, desse jeito. Desta maneira.
Venho aqui do lado avesso, passo a agulha por baixo desse ponto aqui do cantinho, puxo devagar, e agora eu vou passar a agulha por dentro dessa dobra de linha. Pronto, isso aqui é o nó invisível. Bem imperceptível, né? Porque é só uma dobrinha aqui, não tem o nó, que no caso é esse aqui, ó, essa pontinha, nós temos o nó, que foi feito com a linha vermelha. Eu fiz porque eu tava trabalhando com o número ímpar de fios, eram 3 fios que eu trabalhei. Então, não era possível fazer o nó invisível, somente quando você trabalha com número par de pernas de linha que dá para fazer. Agora, venho para o lado direito novamente, saindo com a agulha bem nesse cantinho aqui do lado, porque eu vou trabalhar com um ponto corrente a partir de agora. Deixo essa linha para baixo, entro novamente no mesmo local onde eu tinha saído, puxo a agulha lá atrás e seguro ela aqui na frente, para não ter risco dela sumir toda. Pronto. E eu saio novamente mais aqui à frente, com a agulha por dentro dessa laçada, para assim nós termos o primeiro corrente. Entro novamente com a agulha dentro desse ponto corrente. E saio com a agulha mais à frente, bem encostada do ponto cheio, por dentro dessa linha branca, para formar o corrente. E vai puxando para ficar bem fechadinho. Ponto corrente quase todo finalizado, só falta mais esse pontinho aqui. Pronto. E agora é só vir aqui do lado de fora desse ponto corrente, entrar com a agulha no tecido, puxa com suavidade. Vem aqui do lado avesso para você dar aquele famoso nozinho. No final, realmente, tem que recorrer ao nó. Eu vou dar um nó por cima do outro para deixar bem firme, preso. E depois, eu vou passar a agulha por baixo. Já que ainda tem bastante linha, por baixo aqui desses outros para camuflar mais. Desse jeito. E é só cortar a linha logo aqui. O mesmo processo do ponto invisível que eu fiz com a linha cor branca, eu fiz também agora com verde, tá certo? Porque eu peguei um fio de verde, dobrei ao meio, passei pela agulha, prendi lá atrás. E agora também eu vou... O gato pulou aqui da mesa. Eu vou de novo fazer outra fileira com ponto corrente, utilizando essa linha verde. Entrei no mesmo local e vai ser do mesmo jeito, para poder ficar realmente parecendo uma melancia. Melancia quase toda concluída. Agora nós vamos fazer as sementinhas.
Peguei 2 fios da linha emmeada desse marrom. Tô unindo essas pontas porque eu quero de novo fazer o nó invisível. Então, pego essa parte da dobra das linhas e passo pela agulha e vou fazer de novo aquele processo que eu tinha demonstrado para vocês anteriormente. Venho aqui do lado avesso, passo a agulha por baixo de alguns pontinhos e passo ela por dentro dessa dobra de linha. E agora eu posso iniciar. Eu vou sair bem aqui do cantinho, fazendo uns pontinhos, uns 5, 6 pontinhos espalhados. Quando eu for fazendo, eu coloquei exatamente 2 fios de linha, para na hora que dobrar, a gente ter quatro pernas de linha, para ficar mais grossinho e visível aqui no vermelho. Eu não vou trabalhar com esse pontinho reto que eu vou fazer das sementes, eu não vou trabalhar exatamente na vertical, desse jeito, né? Porque se eu fizer assim, vai acabar que esse ponto feito, ele vai afundar no vermelho e não vai ficar aparente. Olha, vou mostrar aqui esse outro. Eu vou fazendo uns pontinhos que tem uma leve inclinação. Fiquem um pouquinho de lado assim, bem sutilmente, para que eles possam não afundar no vermelho, já que tá no mesmo, estaria, né, no mesmo sentido. Então, eu saí aqui com a agulha, vou entrar exatamente bem aqui, mais abaixo, ó, uma leve inclinação. Não puxo muito a linha, deixo desse jeito. Agora eu venho mais para o lado e faço outro pontinho. Melancia devidamente finalizada. Se você sentir que alguma dessas sementes ficou muito funda no vermelho, você pode vir com esse lado da agulha para levantar um pouquinho mais assim, ó, bem delicadamente, ó. Que aí o ponto sobe um pouquinho. Pronto. Finalizei. E agora posso, enfim, tirar esse alinhavo. Olha só como ficou. E nessa parte de trás, olha esse tanto de TNT. Pois é. Agora a gente vai recortar com bem atenção para não cortar a malha. O que der para tirar aqui, você tira, tá certo? O vídeo acabou ficando longo, eu pensei que ia ser mais curtinho, mas é assim mesmo. Quando você tem muita informação para passar, que considera importante, né? Então, eu vou passando. Por isso que atualmente meus tutoriais, nesses últimos anos, têm ficado com uns 20 minutos, mais ou menos, a média, porque se eu tiver informação para passar, se eu souber, né? Eu vou passar para vocês. E quem quiser vai assistindo, ou então pode pular o vídeo para a parte principal. Fica aí a critério de vocês, né, gente? Mas eu não vou deixar de passar informação se eu tiver. Então, tá aqui o avesso, ficou desse jeito. Olha só. Peguei essa camisetinha que eu ganhei, que olha que coisa fofinha, para demonstrar esse bordado industrial feito em malha. E olha o lado avesso dele. Para quem nunca tinha reparado, quando você compra uma peça, independente de ser infantil ou não, uma peça em malha, você olhar o avesso, você vai ver 2 folhas, 3 folhas de
de TNT para justamente dar esse suporte e deixar estruturado, né, a malha para receber o bordado. Fica mais durinho porque você tem o TNT aqui embaixo, você tem as linhas. Essa parte, obviamente, vai ficar mais dura por conta do bordado. E a mesma coisa vai acontecer com bordado livre, né? O bordado feito à mão. A parte que foi trabalhada, que tem o TNT, ela vai ficar mais durinha, é óbvio, né? O importante é você, quando estiver fazendo nessa parte do avesso, não deixar muito grosso, não deixar muito pontudo para não machucar quem estiver vestindo, né? Aqui tá bem macio, tá gostoso ainda o toque. Então, valeu a pena demais ter feito. Olha que coisinha mais fofa. Vou deixar meu Instagram logo aqui abaixo para vocês me acompanharem lá, caso ainda não me sigam. E eu vou demonstrar essa peça toda finalizada, e terminar essa outra. E vai ficar muito lindinha. Já tá linda, né, gente? Ai, deu vontade de pegar umas roupas minhas e fazer um bocado de melancia. Então, gente, e aí? Vocês gostaram dessa melancia, do bordado, da novidade? Eu tô muito feliz e agradeço demais por vocês me acompanharem aqui no canal. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira.